Item 10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Somente após a conclusão dos serviços e verificação de quaisquer anormalidades, o trabalhador providenciará a retirada de ferramentas, equipamentos e utensílios e por fim do dispositivo individual de travamento e etiqueta correspondente. O responsável pelos serviços, após inspeção geral e certificação da retirada de todos os travamentos, cartões e bloqueios, remoção dos conjuntos de aterramento, adotará os procedimentos de liberação das instalações para operação. A retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos consiste na remoção de ferramental e utensílios para fora da zona controlada, para permitir a liberação das instalações. B. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. É o afastamento dos trabalhadores, que dessa fase em diante não podem mais intervir nas instalações nem permanecer na zona controlada. C. Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais. Consiste na retirada dos materiais usados para a proteção de partes energizadas próximas ao local de trabalho e de utensílios empregados na manutenção da equipotencialização. Observe-se que este procedimento se inicia numa instalação desenergizada, mas termina em instalação apenas desligada, o que sugere a adoção de técnicas, equipamentos e procedimento próprio para circuitos energizados. É muito útil que aos dispositivos de aterramento temporário seja adicionada sinalização que chame a atenção dos trabalhadores de forma que sejam garantidamente removidos, evitando esquecimento. D. Remoção da sinalização de impedimento de reenergização e consiste na retirada das placas e avisos de impedimento de reenergização. Esta atividade também será realizada com as medidas e técnicas adotadas para os trabalhos com circuitos energizados. E destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Consiste na remoção dos elementos de bloqueio, travamentos ou mesmo a reinserção de elementos condutores que foram retirados para garantir a não religação e finalmente a reenergização do circuito ou trecho, restabelecendo a condição de funcionamento das instalações. 10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. É sabido que há instalações e situações particulares em que a situação desenergizada poderá ser garantida mesmo sem a adoção de uma ou outra das exigências enumeradas, ou que a aplicação das medidas seja tecnicamente inviável. Salvo em alguns poucos itens fundamentais, esta norma na sua inspiração não buscou elaborar receitas e assim priorizar a análise de risco responsável, permitindo soluções particulares alternativas que possam manter a garantia de segurança desejada. É natural que uma alteração de procedimento como esta seja realizada por profissional legalmente habilitado e autorizado, devidamente acompanhada de documento técnico de justificativa. 10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. Este item elimina o desligamento puro e simples, que poderia caracterizar um trabalho sem tensão e com esse entendimento desaparece a existência de circuitos ditos desligados com possibilidade de energização acidental. Fica claro que se houver possibilidade de energização acidental, os trabalhos deverão ser conduzidos com técnicas de trabalho em circuitos energizados. 10.6 Segurança em instalações elétricas energizadas. Este capítulo é dedicado à situação de segurança geral dos trabalhadores quando realizam serviços em instalações elétricas energizadas ou com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão. 10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta norma. Este item será complementado no item 10.14.6 da norma e determina que as intervenções, ações que implicam em interferência, realizadas em instalações elétricas energizadas e alimentadas por tensão, diferença de potencial elétrico,
também conhecida como voltagem, acima da extra baixa tensão, ou seja, alimentada por tensão acima de 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra, têm de ser executadas por trabalhadores que atendam ao item 10.8. Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Consequentemente, estabelece, por exclusão, que os trabalhadores envolvidos com instalações elétricas de extra baixa tensão estão dispensados de atender às exigências. O uso de extra baixa tensão, com as condições locais consideradas e as características da corrente elétrica, garante a segurança das pessoas contra os efeitos do choque elétrico e, dessa forma, isenta os contratantes tomadores de serviços elétricos, nessa situação, das exigências estabelecidas no item 10.8 da norma. Entretanto, especial atenção deve ser dada aos trabalhadores que atuem em circuitos de extra baixa tensão, instalados em zonas controladas e, portanto, próximas a outras instalações elétricas de baixa ou média tensão, como é o caso das instalações de telefonia, TV a cabo, existentes nas estruturas utilizadas para distribuição elétrica, com partes vivas aparentes, em que a proteção é baseada na colocação fora de alcance. 10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2º desta NR. Subordina-se ao item anterior e determina que as intervenções em instalações energizadas com potencial acima da extra baixa tensão têm de ser executadas por trabalhadores que tenham recebido treinamento de segurança específico para trabalhos nessa condição. A carga horária, conteúdo programático e outros detalhes estão estabelecidos no anexo 2º da norma. O propósito do treinamento não é qualificar ou capacitar os trabalhados, mas desenvolver os mecanismos, técnicas e equipamentos de segurança e de proteção específicos para os trabalhos com circuitos elétricos, além da análise desses riscos elétricos e os riscos adicionais existentes de serviços com instalações elétricas. Cabe ressaltar que o treinamento de segurança é obrigatório a toda e qualquer pessoa para que seja autorizada pela empresa a realizar intervenções nas instalações elétricas energizadas ou suas proximidades com tensão superior a extra baixa. Seja gerente, supervisor, engenheiro ou chefe, bem como ajudante, eletricista, encarregado ou eletrotécnico. Independente de escolaridade, habilitação ou capacitação técnica, todos devem a seu nível receber conhecimentos que lhes favoreça adotar ações e atitudes no sentido de proteger a si e aos demais contra os efeitos da eletricidade. 10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos realizadas em baixa tensão, em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. Explicativo e muito necessário, o subitem limita a aplicação da norma à potencialidade dos riscos oferecidos pelos materiais e equipamentos elétricos aos trabalhadores e às pessoas. Se constitui em ressalva e incentiva a conservação de instalações seguras para usuários. Cabe-nos comentar alguns termos empregados para produzir uma melhor análise. Operações elementares são ações que implicam em manobras ou interferências nas instalações elétricas, simples e corriqueiras, que não exponham a qualquer risco às pessoas que as realizam. Ligar ou desligar interruptores, conectar plugs a tomadas, acionar botões ou sensores elétricos. Perfeito estado de conservação é uma condição de integridade que garante todos os requisitos funcionais, legais, operacionais, de segurança, da concepção. Adequados para a operação é, também, uma condição de atendimento às especificações e necessidades da funcionalidade operacional, pressupondo que o projeto, a construção e a instalação se realizaram de forma a serem utilizados com segurança. Pessoa não advertida, conceito adotado na NBR 5410 e destinado a designar as pessoas que não foram informadas ou não possuem capacidade para interagir com o risco elétrico e que, portanto, devem operar equipamentos ou manusear materiais, garantidamente, isentos de riscos. Entende-se, portanto, que operações nas instalações elétricas que implicam em manobras ou interferências elementares, simples e corriqueiras, realizadas em sistemas, equipamentos e dispositivos desenvolvidos para esse fim, projetados, construídos, instalados e mantidos de forma a serem utilizados com segurança,
podem ser realizados por quaisquer pessoas, trabalhadores, usuários, sem conhecimento ou informações especiais para evitar o risco característico da eletricidade. Note-se que a condição está limitada aos circuitos alimentados por baixa tensão. Dessa forma, deve-se entender que essas mesmas operações elementares, quando realizadas em instalações alimentadas por alta tensão, têm de ser realizadas por trabalhadores autorizados na forma do item 10.7 e 10.8 da norma. O comando remoto de um disjuntor de média tensão realizado por meio de botoeira, interruptor colocado em área livre e alimentado por baixa tensão é uma aplicação típica que não exige o atendimento aos itens 10.7 e 10.8, mas sim um pleno conhecimento do resultado do procedimento que realiza. 10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no anexo 1º. A norma estabelece distanciamento mínimo de segurança, através da criação da zona controlada, delimitada, variavelmente, em função da tensão, voltagem, existente no ponto de trabalho. Dessa forma, foi possível criar-se um volume espacial no entorno do ponto de trabalho energizado, denominado zona controlada, formando uma região não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, delimitando-se nela a presença de risco e estabelecendo condições restritivas de acesso, somente permitido aos trabalhadores autorizados e mediante o estabelecimento de procedimentos específicos. Naturalmente, qualquer trabalho ou atividade realizados nessa zona, mesmo não envolvendo as instalações elétricas, seja de natureza mecânica, pintura, inspeção, instrumentação ou outra qualquer, deverá ser executado mediante procedimentos de trabalho desenvolvidos e definidos especificamente para a sequência de operações ou tarefas necessárias, que no caso em análise trata de serviços em instalações elétricas energizadas ou nas suas proximidades e portanto assume especial relevância e responsabilidade. Os responsáveis por serviços e atividades com eletricidade e o CESMEN, quando houver, devem controlar e auditar a adoção prática dos procedimentos padronizados na organização por parte dos trabalhadores envolvidos, lembrando sempre que procedimentos de trabalho devem ser documentados, adequados, atualizados, assimilados e praticados e se constituem numa eficiente ferramenta para a garantia de trabalho seguro e confiável. Este assunto também está comentado nos itens 10.7.6, 10.11.1 e 10.11.3. 10.6.3 Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. A possibilidade de ocorrência de fatores adversos iminentes que possam expor a risco os trabalhadores durante a realização dos serviços em instalações elétricas energizadas e em suas proximidades será razão suficiente para suspender, de imediato, o andamento normal dos trabalhos. Incluem-se como ocorrências de perigo a liberação de acesso a pessoas não autorizadas, as alterações do nível de iluminamento, intempéries, atmosferas nocivas que possam influenciar a segurança, entre outros. De qualquer forma, a suspensão será sempre resultado de uma análise e um juízo crítico dos trabalhadores, que para isso foram devidamente instruídos no processo de autorização para trabalhos com eletricidade. Os trabalhos com instalações energizadas são realizados mediante procedimentos que certamente foram calçados em circunstâncias e influências ambientais conhecidas e controladas. 10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho. As novas tecnologias, os novos métodos e processos de trabalho implementados em equipamentos integrantes de instalações elétricas cujas atividades sejam realizadas com os circuitos energizados, deverão ser objeto de um estudo particularmente desenvolvido por análise dos riscos, vide item 10.2.1, que serão a base da elaboração dos procedimentos. Tais simulações e exames iniciais deverão ser desenvolvidos preliminarmente com os circuitos desenergizados. 10.6.5 Responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. O item trata de indicar a quem deve caber a responsabilidade pela suspensão dos trabalhos, considerada no item 10.6.3, anterior.
Fica implícito que sempre que houver um trabalho com instalações energizadas haverá um responsável por sua realização e, também, por sua suspensão, quando da ocorrência de condição de risco não prevista e cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 10.7. Trabalhos envolvendo alta tensão ET. Tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos e, conforme glossário, alta tensão, com abreviação ET, é aquela superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme anexo 1º, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. A interferência física do trabalhador em instalações elétricas energizadas com alta tensão que impliquem no ingresso na zona controlada, uma vez que a de risco está nela contida, definida e delimitada conforme detalhamento estabelecido no anexo 1º, devem atender o item 10.8 desta norma, que trata da habilitação, qualificação, capacitação e autorização. Deve-se lembrar que o conceito de dentro dos limites estabelecidos inclui, além do corpo ou parte do corpo do trabalhador, também as extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que o trabalhador sustente ou manipule que ingressem, total ou parcialmente, na zona controlada, isto é, no espaço radial delimitado no entorno de parte condutora. Energizada, não segregada, acessível e de dimensões variáveis com o nível de tensão, conforme condições e tabela dispostos no anexo 1º. Fica implícito que os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, com serviços realizados por meios remotos, telecontrole, telecomandos, sistemas informatizados, executados nas zonas livres, estão excluídos das condições impostas no subitem.